Senhor presidente, nobres colegas, público presente nesta Casa de Leis, público que nos vê pela televisão, ouve pelo rádio. Senhor presidente, estamos nós aqui de novo, às voltas com um veto, e nós não ignoramos que era já previsto até, mas nós queríamos muito, como fizemos, colocar a discussão na casa em relação a um dos assuntos mais duros, mais difíceis, pelos quais a sociedade, nossa sociedade passa, especialmente na área da educação. Esse projeto, quando nós imaginamos, senhor presidente, o objetivo era de que a segurança urgentíssima, imediata, para os professores, para diretores, até para alunos mesmo das escolas, não tivesse que esperar que o governo federal fosse agir, o governo estadual, mas que se pudesse fazer alguma coisa em âmbito municipal para atender essas pessoas que estão dando talvez a melhor contribuição que se poderia dar à cidadania no nosso país. Nós estávamos objetivando, senhor presidente, que se pudesse atender aqueles que são vítimas diariamente, né, de insegurança em sala de aula, lesão corporal, ofensa moral, danos patrimoniais, ameaça, né, essa violência diária que saiu das ruas e adentrou, infelizmente, as salas de aula. Mas tivemos, mais uma vez, a infelicidade de o Executivo vetar totalmente o nosso projeto de lei 11.323, e nós temos que chegar numa noite como esta aqui e dar uma notícia ruim aos professores, aos diretores, aos trabalhadores da área da educação, que têm passado por essas dificuldades, e dizer a eles que não foi dessa vez e que deverão aguardar um dia, quem sabe, a boa vontade de um executivo que se interesse realmente em solucionar ou minimizar o problema da insegurança nas escolas, especialmente dentro das salas de aula. Até que isso aconteça, senhor presidente, nós vamos conviver com professores sendo atacados, carros, até a casa do professor, muitas vezes sendo agredido, e sem que ninguém possa fazer nada. Vamos conviver, senhor presidente, com educadores desistindo da profissão, indo para outras áreas, porque ensinar, ajudar, livrar da ignorância milhares e milhares de crianças e adultos também, não é uma tarefa que não vale a pena no nosso país. Infelizmente, nós temos que suportar isso, e enquanto nós enquanto vereadores, a gente sabe o risco, sabe as dificuldades, e sabe também a limitação que nós temos hoje como parlamentares. Vossa Excelência pode constatar, senhor presidente, a controvérsia que existe, né? Se, por um lado, prefere-se dizer que o vereador não faz nada, que a Câmara não faz nada. Me lembro como se fosse hoje, senhor presidente, ouvindo Vossa Excelência no rádio, quando um jornalista desavisado dizia a Vossa Excelência: por que não fecha a casa, por que não poupa energia, um desrespeito total contra essa casa. Mas quando alguém tenta fazer algo, quando alguém tenta levar a discussão, quando alguém tenta apresentar alguma coisa de realmente substância para a população, atender realmente a essa classe sofrida, nós não encontramos também respaldo, né? De forma que ficamos com as mãos amarradas. Se não há um pouquinho de denodo, um pouquinho de esforço da nossa parte, pararíamos por aí, né, senhor presidente? Pararíamos por aí, viríamos aqui assinar o ponto e conversar com os amigos, porque muito pouco se pode fazer,
continuamos naquela mordaça do que tudo é legal, inconstitucional, difícil de nós trabalharmos. No entanto, senhor presidente, me resta aqui pedir aos colegas que derrubem, quem sabe se alguém possa tomar alguma atitude e implementar algo, ou se vá discutir na justiça sobre a legalidade, sobre a importância ou não de dar segurança àqueles que dão luz na sociedade, aqueles que esclarecem as pessoas para que nossos professores e professoras, mestres, diretores, não desanimem dessa tarefa que é a principal no nosso modo de ver para um país melhor, para um país muito mais instruído. Se os vereadores concordarem comigo, gostaria de pedir a vossas excelências que não se confundam. A letra é N. Vamos votar não e, quem sabe, nós podemos fazer algo por esses professores. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Continua em discussão. Em votação. Com 6 votos pela manutenção e 10 votos pela derrubada, está... Não, 10 presença, viu? Então está mantido, faltou. Está mantido o veto. Item número 4, veto total projeto de lei número 11.313, do vereador Dirley Gonçalves, que prevê nos carnês de IPTU informações sobre isenção de imposto. Com a palavra, vereador Dirley Gonçalves. Senhor presidente, nobres colegas, eu volto a essa tribuna. Quem sabe para levar mais uma paulada, senhor presidente, mas eu considero que vale a pena. Vale a pena lutar, vale a pena discutir. É importante, a tribuna é para isso. Eu estou me acostumando a levar umas pauladas, até porque também desta feita, senhor presidente, o projeto de lei 11.313, nós objetivamos tão simplesmente não onerar o poder público, não esvaziar os cofres públicos, no sentido de dar apenas uma informação ao aposentado, ao doente, aquele que foi um dia lembrado nessa casa para ter os seus impostos isentos dos impostos, mas a maioria dos casos não adianta nem a casa trabalhar e isentá-los, porque não vão informá-los mesmo, não vão ser informados de que têm direito, né? Isso beira o absurdo muitas vezes para nós, porque se concede um benefício, mas não se publica. E um dos itens principais para se gerar uma lei, aliás, o último deles é chamado publicidade. Mas não se dá publicidade em relação àquelas pessoas necessitadas que têm o direito, mas não têm o direito de conhecer o seu direito. Tem o direito, mas não tem o direito de saber que tem o seu direito, né? E dessa forma, nós imaginamos que muitos recorrem aos cofres públicos, à tesouraria municipal, e jogam ali o seu último dinheirinho do pão, do remédio, né? Sendo que poderiam estar isentos disso, entender que estavam isentos e melhorar um pouco a renda parca, a renda já tão escassa, no caso específico dos aposentados. O que queria aqui, senhor presidente, era apenas isso. Informe as pessoas, como eu pedi também em relação às farmácias, informe quem tem direito,
faça saber quem tem direito, faça o velhinho saber que ele não precisa ir até lá à prefeitura para pagar algo que ele já foi isento, a casa fez o seu trabalho e o isentou, mas ele não sabe e ninguém quer informá-lo a respeito disso. O que nós queríamos era apenas isso, que estivesse na contracapa do carnê de IPTU, aquelas pessoas que foram isentadas por lei, foram objeto da atenção, do carinho dos senhores vereadores, mas eles vão continuar sem estar sabendo a respeito disso e continuar pagando indevidamente e a prefeitura recebendo indevidamente e ninguém pode fazer nada, ninguém pode dizer nada. Fica aqui a minha palavra, fica aqui a minha contestação em relação a isso, e se os senhores acharem importante, vote não para a gente derrubar esse veto e para que, quem sabe, a gente dê um prejuízo enorme à prefeitura de colocar uma palavra no IPTU. Aposentado, você está isento disso, você não precisa pagar isso. Você pode ficar sossegado, você compra o seu remédio, compra o seu pãozinho e não precisa contribuir, visto que a maioria da população contribui sobejamente aos cofres públicos, estaduais, municipais e até mesmo federais. Peço a parte, Paulo Sérgio. Pois não, Paulo. Acabou com o meu a parte, que eu ia falar isso aí. É um custo enorme, né, colocar no IPTU isso daí. A gente fornece o cartucho. É verdade. Verdade. É importante a parte de Vossa Excelência. Só me resta isso, senhor presidente, pedir aos colegas, se você encontrar a letra N no seu teclado, faça isso, para que a gente faça os homens lá na prefeitura pensarem a respeito do assunto, pelo menos. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão e em votação. Com 5 votos pela manutenção, 12 pela derrubada, está derrubado o veto. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Pastor Derlei Gonçalves. Presidente, atiramos e conseguimos acertar uma. Né? Só para agradecer aos colegas, né? E, como eu disse, finalizando a minha palavra, fazer o nosso pessoal do Executivo pensar no benefício importante que é para a população, simplesmente informar no carnê de IPTU quem está isento, quem não está isento. Obrigado aos senhores, obrigado à casa.